Imagine uma cidade inteira que não foi construída, mas sim esculpida direto na rocha. Uma metrópole secreta que por milênios ficou ali, em silêncio, como um eco no coração do deserto. Todo mundo conhece Petra, na Jordânia, certo? Mas e se a gente descobrisse que, a poucos quilômetros dali, na Arábia Saudita, existe um mistério ainda maior? Um lugar com a mesma genialidade, a mesma grandiosidade, mas que teve um destino completamente diferente. Aliás, quem curte essa ideia de desvendar cidades perdidas, vale a pena se inscrever no canal para acompanhar mais explorações como esta. De um lado, a tumba solitária de Qasr al-Farid, em Al-Hijr. Do outro, o icônico tesouro de Petra. Dá pra ver a semelhança, né? Ambas são obras dos mesmos mestres artesãos, os nabateus. Só que enquanto uma virou uma das maravilhas do mundo, a outra virou um segredo sussurrado apenas pelo vento do deserto. Para entender como essas cidades simplesmente brotaram da pedra, a gente precisa conhecer primeiro os seus criadores, os engenhosos nabateus. Eles não eram só construtores, não. Eles eram os verdadeiros mestres do comércio. Pensa assim, os nabateus controlavam as rotas de incenso e especiarias, que eram basicamente o petróleo da antiguidade. E foi essa riqueza absurda que bancou a construção dessas cidades inacreditáveis. Essa linha do tempo aqui mostra a jornada incrível deles. Desde o começo, lá no século 6 a.C., passando por transformar Petra em sua capital gloriosa, até o auge do poder, quando eles expandiram para o sul e fundaram Al-Hijr, ou Regra. Mas, como aconteceu com tantos impérios, a independência deles teve um fim quando foram absorvidos pela poderosa Roma. Agora a gente vai entender o porquê de duas cidades criadas pela mesma cultura serem tão diferentes. E a chave para esse mistério está no ambiente de cada uma. Pensa bem, Petra foi erguida num cânion montanhoso, onde o maior desafio eram as enchentes violentas e repentinas. Já o Al-Hijr nasceu numa planície árida, secura total. A água era um tesouro escondido debaixo da terra. Essas diferenças geográficas forçaram os nabateus a criar duas soluções de engenharia completamente geniais e distintas. Em Petra, o jogo era controlar a água. Primeiro, eles esculpiram canais para capturar a água da chuva. Depois, vieram as barragens gigantes para segurar as enchentes perigosas. E por fim, toda essa água era desviada para centenas de cisternas subterrâneas. Era assim que a cidade sobrevivia. Agora, em Al-Hijr, a estratégia foi o oposto. A água não vinha de cima, mas de baixo. Eles tinham que achar os aquíferos subterrâneos. E para isso, cavaram mais de 130 poços direto na rocha. Uma verdadeira proeza de engenharia que mostra como esse povo era incrivelmente adaptável. E aqui vem um ponto fundamental. O clima super seco e o isolamento total de Al-Hijr, por séculos, fizeram com que o lugar ficasse extraordinariamente conservado. Enquanto Petra sofreu com a umidade e a erosão, as fachadas de Al-Hijr estão quase intactas. É literalmente uma cápsula do tempo. Vamos mergulhar agora no coração do mistério de Al-Hijr, as suas necrópoles. É aqui que a cidade realmente começa a contar suas histórias. O lugar tem 111 tumbas monumentais, esculpidas em rochas de arenito gigantes. Lugares como Qasr al-Bint mostram a escala e a ambição dos nabateus, sabe? Com fachadas que batem de frente com as de Petra em grandiosidade. Agora, presta atenção nesse número. 33. Esse é o número de tumbas em Al-Hijr que tem uma coisa que muda tudo. Algo que é raríssimo em Petra. Inscrições detalhadas. Isso muda tudo. Essas inscrições são como um registro preciso para os arqueólogos. A gente sabe quem foi enterrado, quando, para quem a tumba foi feita. Isso permite datar o período mais ativo do lugar ali entre os anos 0 e 75 depois de Cristo. É um tesouro de informações que Petra simplesmente não tem nessa quantidade. A arquitetura das tumbas é um reflexo perfeito do papel dos nabateus como um hub comercial global. Dá uma olhada. As fachadas são uma fusão de estilos. A gente vê detalhes assírios, capitéis coríntios greco-romanos, até coroas egípcias. Eles pegaram o melhor de cada cultura do mundo antigo e criaram algo só deles. Uma arquitetura globalizada de 2000 anos atrás. Mas a história de Al-Hijr é ainda mais antiga. Antes mesmo dos nabateus chegarem, outros povos, como os lianitas, já deixavam suas marcas nas rochas. Isso prova que esse oásis foi um ponto vital no meio do deserto por muito, muito tempo. Depois de sobreviver por 2 milênios praticamente intocada, o maior desafio de Al-Hijr chegou só no último século.
O que esse mapa mostra de forma brilhante é a principal ameaça de hoje, a expansão. A cidade vizinha de Aula está crescendo, e com ela vem a agricultura, a urbanização, tudo avançando na direção desse sítio arqueológico que é insubstituível. As pressões são muitas. O crescimento da região, um turismo que precisa aumentar para ajudar a financiar a conservação, mas que também traz riscos, e o perigo constante de vandalismo. Cada um desses fatores precisa ser gerenciado com um cuidado extremo para não destruir o que o tempo conseguiu preservar. Felizmente, algumas medidas já estão sendo tomadas, o local foi cercado para ser protegido e equipes de arqueólogos estão usando tecnologia de ponta, como radares que penetram o solo, para estudar a cidade sem precisar fazer escavações invasivas, preservando a integridade do lugar. Olhando para a beleza atemporal de Qasr al-Farid, a gente entende o que está em jogo. Não é só uma ruína, é um testemunho da engenhosidade humana. É um elo direto com um capítulo perdido da nossa história. E a questão que fica é essa. O isolamento que protegeu Al-Hijr por tanto tempo acabou. Agora, o futuro desse lugar depende da nossa capacidade de equilibrar a curiosidade com a conservação. A história dessa cidade ainda está sendo escrita, e a responsabilidade pelo próximo capítulo, bom, é de todos nós.